Olá, meu nome é Matheus e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o laboratório de avaliação no Moodle. Então, eu estou no Sandbox aqui com uma demonstração e a primeira coisa que o professor vai ter que fazer, ele vai ter que ativar a edição, certo? Entrar na matéria, no tópico que seja, e adicionar uma atividade ou recurso. Partindo daqui, o professor pode buscar, ele pode vir aqui em todos ou atividade e então encontrar o laboratório de avaliação. E o que que é o laboratório de avaliação? É uma atividade onde é como se fosse uma revisão por pares. Os alunos podem se avaliar, certo? A si mesmos e os colegas, e o professor pode ponderar se a avaliação foi positiva, transformando assim a matéria lecionada de uma forma mais dinâmica. Assim sendo, a gente vem aqui em adicionar e aqui parte a configuração. Nome do laboratório de avaliação normal, certo? Vamos por aqui Lab 1, a descrição, o professor pode colocar aqui também a descrição que achar conveniente, certo? Aqui em configurações de notas, a gente tem a nota cumulativa é a melhor delas, que vários aspectos vão ser considerados, certo? E aqui tem a ponderação de notas, por exemplo, para envio 80, para avaliação 20. Mas o professor pode mudar isso. E aqui a nota de avaliação mínima para aprovação é vinculada ao envio e aqui vinculado à avaliação, certo? E aqui o número de casas decimais, caso seja necessário. Então, em configurações de envio, aqui o professor pode colocar as instruções, né? Instruções do Lab 1. Ele pode colocar aqui, alunos, enviem assim, 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 o arquivo PDF, por assim dizer. E aqui ele pode colocar se o arquivo é obrigatório, se tem que anexar, se é só texto, o número máximo de anexos enviados. Aqui ele pode escolher o tipo de arquivo, certo? E o tamanho do upload do arquivo, caso seja um vídeo, alguma coisa assim, e também pode aceitar envios após o prazo limite, caso seja necessário. Em configurações de avaliação, aqui o professor coloca as instruções para os alunos sobre como eles devem avaliar os seus colegas. Então ele pode colocar aqui, avaliem se está com uma escrita correta, se ponderou tais aspectos no trabalho e assim sendo. Vamos colocar aqui Lab 01 só para continuar. E aqui em feedback, isso aparece mais para frente também, mas isso aqui é caso o professor queira dar um feedback sobre a avaliação dos alunos, certo? O bacana é deixar em habilitado e opcional. Exemplos de envio, o professor pode habilitar, certo? Para envios de exemplos são fornecidos para a prática na avaliação, ou não, geralmente não é habilitado. Aqui em disponibilidade, que o professor pode controlar tudo sobre aquela atividade. Por exemplo, ele pode determinar o início de envios, o prazo limite dos envios, aberto para avaliação a partir de tal data, o prazo limite para avaliação, ele pode gerenciar tudo por aqui, certo? As configurações de módulos, caso o professor queira que a avaliação, o laboratório de avaliação seja mostrado na página do curso, se ele vai ser oculto, um número de identificação do módulo, caso o pessoal queira buscar lá na aba de busca, certa modalidade de grupo, caso queira colocar em grupos separados ou grupos visíveis. Aqui também o professor, em restrição de acesso, o professor pode adicionar uma restrição assim, não vai poder acessar até tal data, certo? Não vai poder acessar quem não tem tal nota, não vai poder acessar tais tipos de usuário ou tal grupo. E aqui o professor consegue gerenciar tudo. A conclusão de atividade, o professor pode deixar que o pessoal marque manualmente, né, a atividade como concluída, ou não indicar a conclusão da atividade, ou então mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Mas o normal é que os alunos possam marcar como concluída. E a conclusão esperada, ele pode colocar uma data também. As tags, o professor pode colocar as tags para facilitar na busca, e as competências, por exemplo, após a conclusão da atividade, anexar evidência, enviar para revisão, concluir competência.
é praticamente, essa parte não tem muito valor. Certo, partindo daqui então, assim que o professor adicionar, ele vai ter que fazer umas breves configurações. Por exemplo, editar formulário de avaliação. Ele vai ter que pegar. Esse aqui é um aspecto de um formulário de avaliação. Aqui ele vai poder descrever um aspecto. Os alunos têm que considerar isso no, no laboratório para dar nota. E pode colocar outros aspectos também. E aí aqui, depois de feito isso, ele muda para a próxima fase. Mudando para a próxima fase, os alunos vão ter, ele pode alocar os envios. O que é isso? Eu vou fazer um envio aqui para ver se dá certo. Só um segundo. Certo. Enviado um arquivo, o próprio professor está enviando esse arquivo, né? Mas considerando que fosse um aluno, ele vai poder alocar esses envios. Como assim? Ele pode falar, tal aluno vai avaliar tal aluno. Ou ele pode fazer uma alocação aleatória ou uma alocação programada. O mais bacana é a alocação aleatória, que ele pode é, colocar quantas pessoas vão, o limite de avaliações por pessoas, mas também pode fazer a alocação manual, que não tem problema, certo? Como eu enviei como professor, não tem como eu colocar para o aluno avaliar o meu. Então a gente muda aqui para a próxima fase. A próxima fase é a fase de avaliação, certo? Então o pessoal vai ter dado as notas e o professor vai ver aqui que o pessoal deu tal nota e essas coisas. Aí ele vai mudar para a próxima fase aqui. A próxima fase é a fase de cálculo da nota de avaliação. O que é isso? Ele vai ver aqui, tal pessoa deu tal nota para pessoa e ele deu nota por isso, isso e isso. Aqui vai, assim que o aluno executar a avaliação, vai aparecer aqui para o professor. Ele pode recalcular as notas, certo? Mas não é, a princípio não é necessário, porque ele pode fazer manualmente aqui. Ele pode editar a nota que um aluno deu, e essa parte em si é necessário colocar em prática para aprender mesmo. Mas é muito intuitivo. Assim que os alunos começam a se avaliar, nessa fase aqui, o professor pode olhar tudo, certo? Olhar os envios dos alunos, as notas dadas, e ele também pode voltar para a fase de avaliação, voltar a atividade para a fase de avaliação ou para qualquer outra fase, caso necessite. E no final tem a conclusão da atividade, né, que foi estabelecida lá atrás, e no final ele vem aqui e fecha a, o laboratório de avaliação, encerrando assim a nota, encerrando assim a atividade do laboratório de avaliação. Certinho?